Eu sei que eu posso ser xingado aqui no canal por falar sobre esse tema, mas eu preciso dar minha opinião sobre esse assunto. Bom, meu nome é César, você está no canal das Antigas 80 e eu estou aqui com algumas fitinhas recuperadas de época, um tape deck, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Será que vale realmente a pena você recuperar suas fitas cassetes de época? Elas foram bem armazenadas? Será mesmo que vale a pena? É isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Bom, lembrando que aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90 que vale a pena, que é interessante. Bom, você tá vendo que o deck tá diferente e tal, os cachorros já pararam de latir, então eu vou continuar o vídeo aqui. Então é isso, inscreva-se no canal, ative o sininho que a gente só conversa sobre essa geração aqui. César, do que você vai falar aí do assunto polêmico, né? A questão é a seguinte, fitas da sua época, eu separei algumas fitinhas aqui da minha época, final dos anos 80, início dos anos 90, então a gente gravava as fitas, colocava aqui, né, ó, balanço, rock, opa, o sol agora vai começar a bater aqui para atrapalhar mais, quando é o cachorro, é o sol, balanço, rock, balanço, rock. Então eu tinha essas fitas aqui de época, né? E tem algumas outras aqui, né, que a gente ainda escrevia com máquina de escrever, ó, por extenso, aquelas bem legais que a gente tinha. Então a gente pegava lá, a história basicamente é isso, né? A gente pegava os discos, ou até mesmo uma fita, ou então alguma fonte de áudio, provavelmente era vinil, ou então uma fita, alguma coisa assim, e aí ia fazendo a tua seleção. Então a gente pegava lá, colocava para gravar, fazia a seleção e beleza, e mantinha isso aqui. Só que claro, a gente tem um certo período aí que isso aqui ficou obsoleto, né? Então, porra, as fitinhas que você tinha ali, elas acabaram ficando obsoletas. E aí elas iam para uma garagem, ou então iam para um sótão, ou iam para, sei lá, o galinheiro, né? Então essas fitas elas acabaram se perdendo. Muito difícil alguém que ainda mantém as fitas dessa época em condições para serem escutadas, essa é a verdade. Então as minhas aqui, eu começar a pegar uma por uma aqui, será que essa fita aqui ela tem condições? Porque as minhas, infelizmente, elas foram mal armazenadas, né? Essas fitas de época aqui, ó, com numeração e tal, elas foram mal armazenadas. Então, será mesmo que valeria a pena eu pegar uma fita dessa? E daí um caso, né, um parênteses aqui. Pô, o cara tem um monte de fita lá, achou lá suas fitas no sótão, no galinheiro. Aí chega na internet e vou comprar um tape deck. Aí gasta R$1.000 num tape deck. Todo revisado, todo perfeito, né? O técnico foi lá, batalhou, deixou o deck perfeitinho. Aí ele pega uma fita dessa aqui, ou até pior que essa, né? Você pensar que deve ter fita até pior que essa, e aí fala assim, nossa, minha fita, agora eu vou escutar minha fitinha velha lá, dos anos 80, dos anos 90, vou pôr aqui e vou curtir ela, certo? E aí ele dá o play aqui, ó, até que vai, né? Meia hora depois tá abafado, não tem agudo, o deck já trava tudo. Mas por quê? Ah, porque o vendedor que me vendeu o tape deck, me vendeu um deck fuleiro, um deck com problema. Não, né? Às vezes o que acontece é que a tua fita acaba sujando uma cabeça, acaba estragando o tape deck que foi bem revisado, certo? Então aí que é a pergunta, será mesmo que vale a pena eu pegar as minhas fitas de época lá, onde a gente tem aqui, eu vou dar um exemplo, né? Onde a gente tem aqui a nossa seleção aqui de, o que é isso aqui? Demônios da Garoa, deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui, ó, lado é reggae. Então eu tenho aqui, ó, minhas músicas de reggae. Eu vou pegar essa fita lá dos anos 90 e vou pôr no meu tape deck novo. Será que vale a pena mesmo fazer isso? Cara, como eu acabei de dizer, pra gente conseguir essas músicas na época, era muito difícil. Então lá no final dos anos 80, você tinha que ir lá pegar um vinil emprestado de uma tia que comprou o vinil da novela XY lá, e aí tem a música, você vai lá, pega o vinil, ou vai na casa da pessoa, grava lá no equipamento da pessoa, e aí depois vai fazendo a sua seleçãozinha, ou então tem algum amigo que tem as seleções, você vai lá e grava, né, de vinil ou de fita, certo? Depois de um certo tempo, início dos anos 90 e tudo mais, o pessoal começou a fazer locação de CD. Então você ia nas locadoras de CD, puxa, quero pegar uns CDs lá, pegava uma seleção de CDs, né, locados, trazia para casa,
pegava teu tape deck, ligava lá o teu CD no teu tape deck e fazia tua seleção, né? Enquanto você ficava, normalmente final de semana, pegava lá 10, 15 CDs na locadora, ficava com eles no final de semana lá gravando as músicas que te interessavam em uma fita, fazia sua seleçãozinha. E aí vinha aqui, colocava o lado A, reggae, colocava Papa Winnie, né? Que mais? David Hards aqui, Informer, não sei o que. Então você pegava lá e fazia a sua seleção aqui, e daí depois pegava a maquininha e tal. Já até pensei em fazer um vídeo assim, mas esse assunto aqui é um outro assunto. E aí fazia tua seleção e beleza. Claro, depois veio os CDs, depois você começava a gravar em CD, então para que você quer fita? Para que você tem um tape deck para gravar fita? Você pegava o teu computador, né, nos anos 2000, colocava lá o CD player, o famoso Nero, pegava o Nerão lá, ripava os CDs para dentro do computador, selecionava as músicas que você queria e mandava queimar o CD, como a gente falava, no Nero. Então pegava no Nero lá e queimava, então você já trabalhava com o CD. Depois, numa outra geração, você pegava os MP3, então você transformava aquele áudio lá do teu CD original, ou do teu vinil, ou de algum outro lugar ali, em MP3, e aí gravava um disco que cabia no máximo 15 músicas, gravava 200 ali em MP3, né? E a gente tem uma história fácil de falar, é justamente com a evolução dos CD players da Pioneer, dos CDJs, né? CDJ 100, lê CD. CDJ 200, já lê MP3, né? Então depois, né, aí acabou, né? O CD também já morreu. O CD já é uma mídia ultrapassada, assim como a fita também foi. Porque hoje ninguém usa CD, né? Hoje o pessoal usa pendrive, né? Então aqui eu tenho um pendrive, tenho 500 músicas que eu ponho lá. E isso aqui já está ultrapassado também. Porque tem muita gente aqui no meu canal que vem e fala assim, cara, eu pego aqui meu celular, ponho no Spotify e fico o dia inteiro tocando. Então, né, o Bluetooth aí também substituiu também o pendrive, né? Tá, mas o que isso tem a ver com as fitas, César? A questão é a seguinte, cara. Vale a pena você querer reviver as suas fitinhas velhas comprando por R$1.000? Antigamente você comprava por 50, mas hoje você vai pagar R$1.000 no tape deck. Vale a pena você pegar aquelas tuas fitas velhas que estão ali guardadas, mal armazenadas, e tentar escutar num tape deck desse? Na minha opinião, não vale a pena, não vale a pena. O que vale a pena então fazer, César? Você vai lá, vai comprar fitas virgem, que hoje tá caro, né? Hoje realmente tá caro, mas é fácil o acesso, né? É muito mais vantajoso você comprar uma fita virgem, né? Para usar num tape deck que você pagou R$1.000 do que usar uma fita dessa, por lá e estragar teu tape deck de R$1.000. Sem falar que aqui essa fita, principalmente comigo aqui, tem músicas que foram gravadas em Akai, tem músicas que foram gravadas em CCE, tem músicas que foram gravadas em Gradiente, tem músicas que foram gravadas em Polyvox, né? Então vai ter diferença, né? Principalmente quando você vai usar um tape deck. Cara, antigamente a gente tinha 20, quer dizer, hoje eu ainda tenho, né? Mais de 20, com certeza 30 tape decks aqui. Mas na época a gente tocava com fita, esse tipo de coisa, tinha 1 ou 2, 3, né? Então era fácil. E hoje, as pessoas que vão escutar essas fitas, ela vai comprar um tape deck, não vai comprar 20 como a gente que é louco tem aí, né? Mas, e aí o que acontece? É muito mais fácil ela pegar a fita virgem, utilizar o seu próprio tape deck, que está lá calibrado, que o técnico arrumou, que o técnico ajeitou ele perfeitamente, pôr ela aqui, mas eu quero reviver as minhas músicas, César. Beleza, não tem problema. Vem aqui, ó, né? Papa Winnie. Você vai digitar aí no teu Spotify ou em algum lugar, pegar a música e simplesmente gravar ali numa gravação nova, numa fita nova, com um áudio provavelmente muito melhor do que o áudio que está vindo aqui, que provavelmente era de vinil, ou, né, no caso, que nem eu falei de CD, mas normalmente era de vinil, ou até mesmo de uma outra fita. Então o áudio aqui não é totalmente confiável, que está aqui. Nessa época a gente não tinha outra opção, então até mesmo de rádio, né? Gravava de rádio, cortava ali, depois ia lá, selecionava aonde o locutor falava, cortava, emendava, fazia um jump ali, e daí tinha essas fitas. Então o áudio que você tem aqui não é uma fonte confiável, certo? O CD é confiável, mas normalmente não era. Hoje é muito mais fácil você ter uma fonte confiável, jogar numa fita nova, pôr aqui no teu tape deck e gravar nesse tape deck que você adquiriu aí, né? E escutar no próprio tape deck que você
gravou a fita e você faz a seleção aqui facilmente. Então hoje, né, eu não preciso mais ir lá puxar saco do DJ XY para ele me passar a música, como a gente fazia na época. Né? Ia lá falar, puxa, por favor, grave pra mim aí umas músicas, ou então na hora que tava tocando o som lá, mixando, botava a fita lá pra gravar num tape deck e gravava a mixagem lá do cara, pra poder ter a música, esse tipo de coisa, pagava, né? Pô, eu te pago 2 cervejas, 3 cervejas, você grava lá uma fitinha pra mim com esses dentes que você tá tocando aí agora. Eu não preciso mais fazer isso. Hoje a tecnologia está aí, né? Você tem acesso a todas essas músicas aqui, ó. Se eu pegar todas essas fitas aqui, não vai ter uma música que eu não vou digitar aí no YouTube em algum lugar e vou encontrar essa música para mim baixar, para mim fazer alguma coisa. Então você pode reviver a tua seleção de músicas de época, sim. Você vai lá, baixa as mesmas músicas, grava numa fita nova, num tape deck único, vai escutar nele mesmo, né? E não vai ter o problema de acabar pegando a tua fita lá de época, colocando ali, tocando. Vamos ver essa aqui, ó. Vamos lá. Já que ele tá ligado aí, né? Vamos ver. Ó, isso aqui é uma Bass. Nossa, essa Bass é aquelas que tem as garrinhas do lado ali, ó. Tá vendo? Ferro cromo, né? Ferro extra, na verdade. Tem aquelas garrinhas ali. Vamos lá, vamos ver se vai dar para escutar isso aqui. Ah, ele não tá avançando, que pena. Mas vamos lá, enquanto eu falo, ela vai girando aí. Tô mexendo no tape deck. Então, ó. Olha lá, ó. Tá escutando? É vinil. Olha lá, ó. Bafado. Nossa. Sem rotação, ó. Sem rotação, abafado. Cara, não vale a pena. Vá lá, pegue a música, grave aqui com alta qualidade e escute no teu tape deck que você acabou de gravar. Então é isso aí. Essa é a minha opinião sobre reviver as suas fitinhas velhas, né? Se elas foram bem gravadas e elas estão bem armazenadas, né, com qualidade para você poder utilizar ainda, beleza. Mas se elas não estão mais, se elas foram jogadas em algum canto, não adianta você querer pegar um tape deck que hoje é caro, como eu já expliquei, estou repetindo, de R$1.000 e acabar destruindo ele achando que o vendedor te enganou. Não foi o vendedor que te enganou, é a tua fita velha aí que acaba estragando o tape deck que está de boa qualidade. Então usa uma fita nova, põe lá, grava e acabou. Então é isso, né? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso aqui. Você concorda, discorda? Né? Você acha que é muito mais fácil pegar as músicas hoje? Claro que é. Na época era muito mais difícil. Você que viveu a época, cara, era um sacrifício. Rádio, e se implorando para as pessoas gravarem as músicas para você ter a música e tocar ela na tua festa, no teu sarau, né? Era bem mais complicado. Deixa um comentário aí. Grande abraço. Essa é a minha opinião. Grande abraço. Até a próxima.